Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da TV Fenacor. Eu sou Maria Clara Montanha. E o assunto de hoje é o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, o PDMS. E para falar sobre isso comigo aqui hoje, Alexandre Leal, diretor técnico de Estudos e de Relações Regulatórias da CNSEG. Obrigada pela presença, Alexandre. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar sobre o PDMS com vocês. Bom, e para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco quais são os objetivos do plano e o que ele impacta no mercado de seguros. Vamos lá, o PDMS ele tem um objetivo principal, que é aumentar a participação da sociedade, do número de segurados na sociedade brasileira. Hoje em dia, a participação em termos de número de segurados é muito baixo. Isso é uma característica que a gente vê não só no Brasil, mas em outros países também do que a gente chama de renda média, né? Então, esse é o principal desafio, a gente aumentar o número de segurados, aí, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? Então, o objetivo principal dele é elevar em 20% esse número de segurados. Hoje você tem alguns produtos, por exemplo, o automóvel, né? Só cerca de 30% da frota nacional é segurada. Mesmo o seguro rural, que já teve cerca de 14% da área plantada, que já era um número baixo, hoje só 7% da área plantada tem cobertura de seguro rural. O residencial também é na casa de 15%, 16% das residências brasileiras tem seguro. Então, o nosso objetivo principal é aumentar em 20% a quantidade de segurados, repito, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica. E isso acaba levando a outros dois objetivos. Um que é aumentar a participação do prêmio do seguro, né, da arrecadação do setor de seguros no PIB, que quando o PDMS começou ele estava em 6%, né, objetivo que ele alcance no ano de 2030, ou seja, 8 anos de PDMS, ele chega em 10%. E também que a participação em termos também do PIB, dos pagamentos, né, de indenizações, resgates, sorteios de capitalização, ele saia dos atuais 4,3%, né, que é o que ele estava também em 2023, e alcance em 2030 6,5% do PIB. Então são esses os três principais objetivos: aumentar o número de segurados e, a reboque, a arrecadação e o pagamento de indenizações, sinistros, né, sorteios, essas coisas. Você falou sobre o objetivo de 10% de participação no PIB, né? Tem alguma chance de essa meta ser batida antes de 2030, que é o prazo estipulado? Essa meta é uma meta bastante ousada, né? Para você ter uma ideia, a gente, quando começou o PDMS, a gente estava com 6%, a gente fechou o ano passado, né, 2024, com 6,4% do PIB, tá? Se esse alcance de 10% ele fosse, né, proporcional ano a ano, já era para a gente estar aí algo em torno de 6,8%. Né? Então, eu acho que eu não vejo, né, na situação atual a gente alcançando esses 10% antes, né, ou muito antes do que a gente estava prevendo. Tá? Eu acho que a gente tem um desafio, como eu disse, a meta é ousada, o desafio não é pequeno, e a gente tem trabalhado para alcançar esse objetivo dentro do prazo, né, sem também muita afobação, trabalhando nas ênfases, fazendo também uma análise do que está funcionando, do que não está funcionando, para a gente poder efetivamente expandir, né, nesse ritmo que a gente está projetando. E algum fator econômico que pode ajudar a acelerar esse processo das metas? Sim, obviamente a gente, quando fez essa projeção, a gente parte de um cenário econômico básico, tá, que é o PIB brasileiro crescer aí na casa de 2,5% ao ano, a inflação ficar dentro da meta, essas coisas, né, da meta projetada, e isso é o cenário básico. Então, se você tiver um PIB crescendo um pouco acima desse valor, né, e a inflação controlada, a gente também né, pode ou acelerar ou até fazer com que lá em 2030 a gente ultrapasse um pouquinho do valor que a gente estava prevendo. O que a gente tem observado é que efetivamente o PIB tem crescido mais rápido do que a gente estava esperando, né? Principalmente nesse começo do PDMS, mas por outro lado a inflação também está um pouco mais alta. Então acho que está um cenário econômico que, em relação à nossa projeção, ele está
condizente com o que a gente estava colocando. Agora, tem algumas coisas que certamente geram apreensão, né? Mas hoje, a maior preocupação que a gente tem é, por exemplo, com a questão, né, da incidência de OF sobre os planos Sim. do tipo VGBL, né, que é um produto super importante para o setor. É um produto que historicamente vem crescendo acima da média e é responsável por uma parte relevante do crescimento do setor nos últimos anos. E o que a gente tem visto esse ano é que ele está muito aquém do que a gente estava projetando, né? Já vinha isso até antes mesmo dessa medida do IOF, mas com certeza, né, nesse mês aí de junho e tudo, a gente imagina que vai ter uma retração grande nos aportes. Isso, obviamente, afeta o tamanho, né, da participação do PIB nesse ano e a gente tem que prestar atenção se acontecerem outras coisas né, que vão em contra, certamente é ruim. O mercado de seguros ele é resiliente, mas ele faz parte da economia como um todo, né? Então a gente não está blindado, né, de tudo que vem acontecendo. Sim. E voltando um pouco atrás, assim, o PDMS tem 4 pilares principais. Uhum. Pode explicar um pouco pra gente sobre cada pilar? Com certeza. A gente tem 4 pilares, né, que é a imagem do seguro, canais de distribuição, né, produtos e eficiência regulatória, né. A imagem do seguro, a ideia é a gente trabalhar exatamente a imagem do seguro, né. A gente tem investido muito na comunicação com a sociedade como um todo, né. A confederação, a própria FENACOR também, que junto com a CNSEG são as patrocinadoras do PDMS, ela tem investido muito em divulgar o seguro, né, através de redes sociais, né, utilizando influencers para isso, que acho que é uma iniciativa muito poderosa, porque você acaba alcançando um público que eventualmente desconhece o seguro como um instrumento importante de proteção, de gestão de risco, essas questões todas. Dentro ainda da imagem do seguro tem toda a agenda de sustentabilidade, né, a agenda ASG, que a gente vem se esforçando muito para implementar, né. No ano passado a gente até dentro do PDMS a gente apresentou, né, um plano de trabalho para a implementação dessa agenda no setor de seguros, né? Então toda essa parte da agenda ASG está ali dentro e também toda a parte relacionada à educação, né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país com um nível educacional baixo e ainda mais quando a gente fala de educação financeira ou educação securitária como queiram. Então a gente tem também esforços grandes em relação a essa agenda de educação. Então isso compõe, né, a questão da imagem do seguro, né. A gente também tem aí a parte de produtos, né. Então a gente não entende que o setor ele é carente de produtos, né. Obviamente, na inovação faz parte, volta e meia você vai ter alguma coisa nova sendo lançada. A gente tem, por exemplo, há muito tempo um debate grande com a SUSEP, que é o nosso órgão regulador, e com a Receita Federal também para a implementação, por exemplo, do Vida Universal aqui no Brasil, né? Então tem, obviamente, produtos novos, mas quando a gente fala do pilar de produtos, ele não está focado necessariamente na criação de novos produtos, está também focado na ampliação do conhecimento da sociedade sobre os produtos existentes, né? Então a gente tem, por exemplo, um debate grande com o órgão regulador sobre os seguros de responsabilidade, né, seguros para o novo PAC, esse movimento de neoindustrialização que o governo lançou recentemente. Então a gente busca endereçar dessas formas. E também seguros para obras públicas, né, para que a gente possa ajudar o desenvolvimento econômico do país, porque, né, você tendo seguro para projeto de infraestrutura, acaba que o projeto, né, eventualmente sai até mais barato e é entregue num prazo adequado e tentar a gente diminuir essa quantidade de, por exemplo, de obras paradas, essas questões todas. Então, isso está dentro do pilar de produtos, né? O pilar de
de eficiência regulatória, ele é um pilar natural, porque a gente é um setor regulado, e quanto mais eficiente for a regulação, melhor para todo mundo, né? E uma regulação eficiente, ela tem que olhar, obviamente, para a proteção do consumidor, manter as empresas solventes, com capacidade de entregar o que ela prometeu aos seus clientes, mas, por outro lado, também que essa amarra ela não seja tal que você acaba impedindo a inovação, você acaba exigindo mais capital, né, do que é necessário, porque isso acaba encarecendo os produtos, né, e como a gente já comentou, né, as pessoas consomem pouco seguro aqui no Brasil, então se o produto fica mais caro, isso também acaba dificultando, tá? Então toda essa parte de eficiência regulatória está voltado para isso. E por fim, né, eu deixei por último, porque isso daí foi uma mudança importante que a gente fez no PDMS recentemente, que é o pilar de distribuição, né? Então, ele, obviamente, ele trata de todos os aspectos relacionados ao corretor de seguros, né, que é e continua sendo o principal canal de distribuição dos produtos de seguros para a sociedade brasileira. Tá? E qual foi a alteração que a gente fez? Ele passou a ser formalmente coordenado pela Fenacor a partir desse ano. Então, a gente também tem conversado muito, né? A gente auxilia nesse processo de fazer a estruturação, de fazer os debates, essas questões todas, mas a partir desse ano a Fenacor está efetivamente responsável por esse pilar de distribuição que a gente acha bastante importante. Então tem toda a questão de como fortalecer o papel do corretor, né, e trazer também qualificação para o corretor, que é um trabalho, obviamente, que a escola já faz há muito tempo, mas você tem, eventualmente, para alguns nichos de seguros, uma necessidade de uma capacitação adicional, a questão também da utilização de meios digitais para a comercialização de seguros, então tudo isso também é debatido dentro desse pilar de distribuição, que, como eu disse, agora está sob a coordenação da Fenacor. E você citou bastante a SUSEP, né? Eu queria saber qual está sendo o papel da SUSEP nesse processo. Ela está auxiliando nesse processo de desenvolvimento do mercado? Como está funcionando? O desenvolvimento do setor de seguros ele é uma atividade, né, que faz parte da SUSEP, né? O órgão regulador, né, como premissa, ele tem que fazer o mercado se desenvolver. Então a SUSEP ela tem sido parceira no plano, né? A gente discute com eles divulgam o plano, são interessados em saber como as coisas estão acontecendo, né? Então ela tem um papel fundamental, porque se você tiver um órgão regulador que não esteja alinhado, e entendemos que ela está alinhada, né, com o objetivo de fazer o setor de seguros crescer, então ela tem apoiado. É claro que, como eu disse, é um setor regulado e a SUSEP tem que olhar com bastante atenção a questão da solvência do setor, né? Você não pode ter um setor crescendo e não entregando o que ele promete aos segurados, mas a gente entende que estamos no caminho certo e a SUSEP tem apoiado, tem sido parceira nesse objetivo. E sobre apoio, tem alguma forma dos corretores apoiarem esse plano de desenvolvimento? Algum canal, alguma forma deles colaborarem? Os corretores já apoiam bastante com a divulgação, né, do plano. Eu já tive por diversas oportunidades em alguns sindicatos, em alguns eventos de sindicatos de corretores aí, espalhados pelo Brasil. Então é sempre o tema do PDMS sempre tratado com muita atenção, né? E com esse envolvimento cada vez mais forte da Fenacor dentro do canal do pilar de distribuição, né, sem dúvida esse é o canal que o corretor tem para trazer as suas propostas, debater os assuntos, né, propor ajustes de rumo, essas questões todas. Então ele tem sempre apoiado e é certamente um aliado fundamental para o bom desenvolvimento do PDMS. E já falando dos corretores, né, quais benefícios diretamente o PDMS traz para esses profissionais de mercado? Olha, você levando a uma maior compreensão sobre o seguro, né, para a sociedade como um todo, esse é um benefício que acaba certamente tendo um impacto bastante positivo na atividade
realizada pelos corretores, né? Então por outro lado, você também exige, né, desse corretor, como eu disse, um maior conhecimento sobre as particularidades de cada produto, das necessidades do cliente, tudo. Então, eu acho que é um movimento, né, que tem uma retroalimentação que é bastante positiva para o corretor. Repito, né, a sociedade, conhecendo mais sobre o seguro, vai buscar informações junto ao corretor. Isso amplia a capacidade dele de propor soluções e de ajudar no desenvolvimento do setor como um todo. E o PDMS tem potencial de estimular a criação de novos produtos? Não, sem dúvida. O PDMS ele tem, né, tem o pilar de produtos, como eu disse, tem alguns produtos ali que a gente imagina que a gente possa estar implementando, como eu já falei, o Vida Universal, mesmo no segmento de capitalização, tem algumas propostas relacionadas à utilização dos títulos de capitalização como garantia na contratação com o setor público, né, produtos voltados para os programas de governo, né, como investimentos em infraestrutura, né, que está relacionado ao novo PAC, né, industrialização. Então tem sim, né, um potencial de você trazer novos produtos, né. Um dos que a gente tem discutido muito é o seguro social catástrofe, né, que está ligado toda essa questão de alterações climáticas, os eventos climáticos aqui no Brasil, eles não são recentes, mas até há pouco tempo, né, a gente, né, acho que a sociedade como um todo não percebia isso como algo que vai se tornar cada vez mais recorrente e eventualmente até mais gravoso, O né? evento do Rio Grande do Sul agravou bastante isso, né? Exatamente, acho que isso daí foi um alerta importante, assim como, né, lá há poucos anos também a questão da pandemia do Covid levou uma percepção maior da sociedade para o valor do seguro de vida, por exemplo, né? Eu acho que esse evento do Rio Grande do Sul também trouxe uma percepção maior da sociedade da necessidade de se proteger em relação a isso. E aí não é só ter o seguro, Maria Clara, é mais assim, você também ter a consciência, né, de você ter, buscar também uma sociedade mais resiliente, né? Então você ter construções ou fora da área de risco, ou com algum tipo de proteção maior, e isso o seguro também ele pode auxiliar nisso como, né, através do seu papel de gestor de risco. Então isso é uma coisa bastante importante. Então acho que tem nessa parte de produtos sim algumas iniciativas já atuais e certamente outras que virão ao longo dos anos que vão fomentar, né, essa agenda. E por fim, chegando à última pergunta, o PDMS chegou não, desculpa. Por fim, chegando à última pergunta, o PDMS passou por uma última expansão, né, com 13 novas iniciativas. Isso. Qual foi o propósito dessa expansão? O que ela representa para o futuro do mercado? O PDMS, assim que a gente lançou, né, o próprio Jogo, que é o presidente da confederação, ele tem né, umas palavras que eu acho que são bastante peculiares e importantes, que ele não é um documento, ele é um instrumento vivo. Sim. Tá? E, obviamente, a gente tem que ficar sempre olhando o que está acontecendo na economia, né, nos setores econômicos, na sociedade, tudo, para que a gente efetivamente atualize, né, o plano com novas ênfases, com algo que a gente entenda, né, que faz sentido a gente incorporar dentro do plano, né, para a gente alcançar essa meta. Então, esse foi o objetivo, né, dessa primeira rodada que a gente fez, que a gente começou no ano de 2024, terminou nesse ano de 2025, incorporando 13 novas ênfases, né, como você já bem colocou, em todos os pilares. Então tem ênfase nova no pilar de imagem do seguro, na parte de distribuição de produto e na eficiência regulatória, né, e a ideia é que a gente com isso consiga manter primeiro o PDMS atual, né, no sentido de que, olha, tem coisas que já foram realizadas, coisas que eventualmente deixaram de fazer algum sentido e a gente então vamos deixar essa ênfase de lado e concentrar esforços naquilo que a gente acha que continua sendo relevante, né? Então esse papel de você buscar junto às seguradoras, aos corretores e à sociedade em geral, né, o que elas esperam do desenvolvimento do setor para a gente poder analisar
e propor a inclusão dele no PDMS, e aí montar os grupos de trabalho, né, de forma que consiga tirar do papel isso, né, acho que é uma atividade fundamental para que a gente alcance os objetivos. Bom, então a gente fica por aqui. Muito obrigada, Alexandre, pela conversa, né, tão importante. Acho que o PDMS é um assunto que vai sempre ser discutido, né, constantemente, ainda mais por ser um projeto vivo, como você mesmo falou. E queria agradecer pela presença. Bom, então é isso, a gente fica por aqui. Eu te espero nos próximos episódios. Curte aqui, compartilha e até lá.